Hello, Godgers! Nina da Bai, como vocês estão? Digam-me qual é esse cenário aqui de Halloween aqui pra vocês. Estou preparando o vídeo. Não reparem, eu me descamando, né? Virei cobra. Mas enfim, a maquiagem que poderia ficar melhor, mas não tá, porque ela craquela numa pele que não para de, de ficar descascando, né? Mas as luzes que não são as luzes pelas quais eu estou acostumada. Enfim, é assim que a gente vai fazer os videozinhos dessa leva aqui, tá? Ô, gente, agora, o vídeo de hoje, eu fui trazer um desabafo aqui do Bruno, né? É Bruno? Gente do céu, hoje eu tô terrível de nome. Júnior Masters, perdão, gente, é o quinto ou sexto vídeo já hoje, eu também vou encerrar aqui e depois a gente retoma durante a semana, enfim. Porque meus pais também estão chegando, eles vão ficar aqui uns 10 dias comigo. Então, não tem como eu ter esse estúdio aqui dentro de casa, afinal de contas é minha sala, que é esse estúdio, né? E, enfim, e também durante a semana tem os atendimentos que eu faço e também os trabalhos fora, que eventualmente às vezes eu tenho que cobrir o Naubert, como alguns já conhecem, né? De vez em quando a gente ajuda o homem aí, né? Que o homem tá no Brasil até hoje. Quer voltar não, gente, eu tô achando que tá estranho, mas enfim. Então é isso hoje, gente. Então eu trouxe um cenário diferente, um cenário de Halloween. De vez em quando eu gosto de trazer uma temática diferente no canal. E hoje nós vamos falar algumas coisas assim, né? E eu vou dar também a minha percepção do que eu acho que tá acontecendo com esses canais masculinistas, né? Então, assim, vamos ouvir um pouquinho do que tá acontecendo e vamos dialogar, vamos pensar, vamos refletir, porque também meu trabalho também aqui não é ficar só questionando, mas trazer algo que a gente possa refletir a respeito, tá bom? Então hoje eu preparei aqui o videozinho, vamos ouvi-lo. Fala galera, Junior Masters aqui, começando mais um vídeo aqui do Submundo Intelectual. Falar pra vocês sobre o que tá acontecendo no Submundo Intelectual comigo, com o Miguel, com o Jeová, etc. Passar pra vocês aqui. São coisas diferentes, né, de categorias diferentes. O Miguel deletou todos os vídeos dele. Será que é o fim do Miguel? O canal dele tomou uma série de strikes. Depois de 7 dias tomou mais strikes. Então assim, foram mais de... Primeiro foram 15, depois 45, depois mais de 100 vídeos deletados. O Miguel perdeu o acesso à sua... Gente, eu tô aqui pensando, por que será que ele tomou os strikes? Quem é que, de certa forma, é que avisa o YouTube sobre o tipo de conteúdo que está sendo feito? Tô curiosa. Se vocês souberem, vocês me falam como é que funciona esses strikes, como é que eles pedem para deletar esses vídeos, eu realmente não sei como é que isso funciona. O que eu já vi aqui é, por exemplo, não do símbolozinho que eu tenho verde, né, que tá tudo certo, às vezes tá amarelo, tá? Foi o máximo que já aconteceu. Ou quando, por exemplo, eu fui pegar algum corte de TV e que tão logo o robozinho já pegou e já deletou meu vídeo e falou que eu não poderia postá-lo, né? Isso já foram coisas que aconteceu. Mas essa questão de tomar strike, tirar a monetização, não sei como é que é isso. Até porque até hoje eu nunca recebi um centavo do YouTube. Então esse tempão só fica acumulando dinheiro lá, mas enfim. Vamos ver se em algum momento eu resolvo isso, né? Porque senão não dá. Mas esse negócio do Miguel, eu não sabia disso. Fico me perguntando quem é que tem um pouco... É porque assim, eu sou a favor sempre da liberdade de expressão, né? Então assim, por mais que tenha muitas ideias dos meninos que eu não concorde, porque eu acho que faz mais mal para os homens do que bem, eu me pergunto quem é que fica promovendo esses strikes desses canais, se é alguma coisa, se é um robô e tal, se são mulheres que chegam lá e não estão satisfeitas com o conteúdo dele, o que é que traz, eu não sei. Mas eu deixo o questionamento aí no ar e vamos ver. Se vocês puderem me responder, eu realmente não sei como é que isso funciona, mas vamos lá, vamos ouvir. Monetização, tá? Aqui no YouTube. E é uma coisa interessante falar sobre o que tá acontecendo no YouTube, porque eu sou muito grato ao YouTube, sou muito grato ao que o YouTube me deu, à plataforma, ao que eu construí de audiência, utilizando aqui primeiramente sobre o mundo intelectual, depois o Redcast, e enfim, eu quero falar pra vocês que o YouTube é uma plataforma muito boa pra se trabalhar, você entrega conteúdo, todas as outras plataformas é nego perdendo conta o tempo todo. Não sei o que aconteceu no canal do Miguel, porque os vídeos dele, foram vários vídeos deletados por discurso de ódio. Não sei por quê, de verdade, não sei por quê. Agora eu vou falar um pouquinho do que eu acho sobre a questão do Miguel. Eu acho ele o mais tranquilo de todos eles. O mais tranquilo mesmo. Eu vejo alguns canais aí da turma da Black aí, que às vezes os caras não tem nem coragem de dar as caras no canal e que falam coisas horríveis. Então, assim, o Miguel, pra mim, ele é o mais tranquilo de todos eles. Pelo contrário, tem alguns vídeos dele que
Assim, por mais que fale sobre alguns comportamentos femininos, até entendo a boa intenção dele de alertar os homens, eu sempre falo que isso retroalimenta sempre a frustração masculina, então não sei até que ponto é tão bom assim, mas enfim, isso é minha opinião. Mas ele, para mim, dentro dessa turma, ele era o mais tranquilão, né? Mas enfim, vamos lá. Por quê? Mas isso aqui é uma forma da gente refletir também a respeito do que aconteceu no canal do Jeová. O Jeová também tomou strikes dessa vez por direitos autorais, porque ele estava fazendo muito react, né? E isso aqui talvez seja um convite para que a gente possa, primeiramente, pensar em como produzir conteúdo, porque eu acho que o modelo de conteúdo, de react, falar de modernete, pegar videozinho, TikTok, não sei o quê, eu acho que esse tipo de modelo está no fim, tá? Também é um modelo assim, eu falo por mim mesma também, um modelo que é mais tranquilo da gente poder trocar ideia e essas coisas. Eu acho, por exemplo, eu falo por mim mesma, eu acho muito difícil procurar um tema específico que eu o tempo todo fique colocando a minha cara aqui e fazendo edições espetaculares para atrair a atenção das pessoas. Então, o reacting, de certa forma, ele é um conteúdo que nos dá auxílio, porque às vezes não fica só você falando. É um tempo que você pode descansar a voz, tomar uma água, e as pessoas vão falando, né? E aí você vai promovendo aquela linha sua de pensamento pela qual você acaba transmitindo a sua ideia. Então, querendo ou não, isso é mais fácil para quem é produtor de conteúdo do que você pegar um conteúdo, às vezes, do zero, que isso acontece muito assim, falo por mim. Tem, às vezes, hora que eu preciso mesmo criar o conteúdo do zero e eu fico naquela coisa assim, mas como é que eu vou desenvolver o pensamento? E muitas vezes eu demoro muito tempo para fazer isso. E o melhor modelo a melhor maneira que eu descobri fazendo isso é através das lives. Mas mesmo assim, quando eu também faço as lives, diversas vezes eu paro para ouvir o meu público, para entender o que o meu público escreve nos comentários, para também continuar desenvolvendo aquela minha linha de pensamento. Então, assim, gente, tá no sincericídio aqui hoje, hein? É por aí. Eu queria falar pra vocês também sobre o seguinte. Como eu falei, sou muito grato ao YouTube, mas o submundo intelectual há muito tempo já não é mais a minha prioridade. A minha produção aqui caiu, não tava conseguindo ficar com o pé em cada canoa, principalmente quando o Miguel saiu. Tive que tocar mais onde é hoje a minha prioridade, que é o Redcast. O Redcast é onde eu sou sócio administrador. Então, além de ser sócio, né, uma sociedade, sou sócio administrador, eu toco o negócio. Então, você tem que entender que, diferentemente dos outros canais, que a galera grava, tipo, vídeo em casa e faz react, e dá opinião, e pega o vídeo e tudo mais, o Redcast, mano, é um conteúdo que tem que ficar ao vivo, tem que ficar convidado, e eu tenho que contratar empresa, eu tenho que contratar funcionário, eu tenho que fazer reunião com patrocinador, eu tenho que fazer uma série de coisas. É um trampo bom, tô aqui reclamando, tá? É um trampo bom, é maravilhoso. Tô muito feliz. Saber que, inclusive, além de ser produtor de conteúdo, Mas de qualquer forma também é uma coisa que gasta muito mais energia, né? sou administrador, sou um cara que toca outras coisas e tal, mas eu falo pra você, mano, você entendeu? Eu construí algo, é uma empresa. Tá indo para um lugar. E agora, inclusive, nós anunciamos aí Serjão dos Foguetes, nosso convidado premium. A gente conseguiu adequar a nossa agenda com a do Serjão e nós vamos trazê-lo aqui no Redcast toda O Sérgio é bom, hein? Gosto dele. semana, 3 vezes por semana. Mais um passo adiante rumo enfim, a expandirmos cada vez mais a nossa influência. Eu acho que o que acaba acontecendo com os meninos também é que, assim, e isso me fez questionar muito o próprio caminho do meu canal, porque tudo deles começou a ficar aquela coisa que eles mesmos chamavam de fofoca pill, que é o tempo todo de você ver mulheres falando de relacionamentos que não deram certo e tal, não sei o quê, e os rapazes meio que falando, tá vendo, essa mulher não serve, essa mulher é a mulher modernete, aquela coisa toda, meio que fazendo um pré-julgamento, né, com base naquilo que a mulher falou do que não deu certo para ela, entendeu? Então, eu já sentia isso, essa pegada do Redcast, de falar um pouco mais sobre política, sobre filosofia, sobre outros assuntos, né, que talvez tenham um interesse mais amplo, justamente para tirar essa galera meio nóia, né, da Red Pill, da Black Pill, enfim. E é aquilo que eu já dizia desde sempre, né, é uma repetição constante de conteúdos. E os próprios meninos, eles também falavam que o conteúdo estava um pouco esgotado, mas é porque chega num ponto que vão se ouvindo outras opiniões a respeito do que é essa coisa da Red Pill e tal, não sei o quê, e depois não tem como você continuar defendendo esse tipo de coisa, né? E muitos às vezes começaram lá 3 anos atrás, 4 anos atrás, assistir esses conteúdos, muitos deles conseguiram começar a se relacionar e viram que era um momento de dificuldade e que dentro dessa comunidade eles se sentiram mais acolhidos. Então esse tipo de coisa também acontece, né? Então,
E o que eu quero falar pra vocês? Bom, e isso daí, de uma certa forma, me fez focar mais no Redcast, e no Submundo Intelectual foi deixando de lado, foi ficando de lado, é muito cansaço, é muito complicado, eu moro em Guarulhos ainda, e eu tenho que fazer todo aquele caminho que o Miguel falava que era difícil de fazer, pois é, eu faço todo dia, indo e voltando, indo e voltando. Muitas vezes eu tenho que dormir fora de casa, porque eu gravo mais de um episódio no dia, tem outras coisas pra resolver em São Paulo de manhã. Quando não, os caras do Pânico me chamam, né? Porra, quero agradecer demais o Pânico, foram 9 participações minhas esse ano, sem contar as reprises, que tem dia que é feriado, e eles pegam os episódios que bombou, etc, e coloca lá. Eu, Júnior, sou muito grato, como eu falei, ao YouTube, sou muito grato à comunidade, etc, mas eu acho que tá na hora da gente pensar no que tá acontecendo, porque não é normal um canal como o do Miguel tomar tanto strike. Alguma coisa mudou na diretriz do YouTube? Alguma coisa mudou dentro da plataforma? A gente não sabe. O caso do Jeová, ele tomou strikes por direitos autorais. Ele ia perder o canal. Ele ia ter o canal deletado. Ficar sem postar, depois ele ficasse de novo sem postar e perder acesso aos vídeos, ao canal, ia ter que esperar uma resposta da plataforma. Foi aí que eu o ajudei. Ele entrou em contato comigo. Eu sou um cara que eu tenho acesso a um gerente de contas aqui no YouTube e tudo mais. Eu tenho acesso a outras pessoas que são produtoras de conteúdo também, que produzem conteúdo. Eu falei, pô, cara, aconteceu isso com um parceiro meu e tudo mais. Eu fui atrás de... Nossa senhora, eu tô precisando de alguém para me dar uma dica de como eu monetizo, porque eu conversei inclusive com produtores de conteúdo já, todo mundo, é super fácil monetizar. Aqui não. Preciso de gente que tá aqui na União Europeia, porque as diretrizes aqui são muito mais complicadas. Pediram para eu ter um site, eu fiz o site e depois foi configurar o site de acordo com os negócios que tinha lá, me pediram mais coisas e até hoje eu nunca resolvi isso. É muito interessante ouvir isso, porque, nossa, é perrengue aqui você monetizar canal. Por causa da lei da União Europeia. Informações e assim por diante, para que o cara pudesse resolver o problema. Porque perder um canal com quase 100 mil inscritos no caso do Jeová, cara, é triste. E o Miguel, ele perdeu o canal dele, querendo ou não, o canal dele não tá mais monetizado. E o Miguel já vinha postando menos, já vinha, tipo, né, não tendo o mesmo ritmo de produção de conteúdo, com vídeos diários. Talvez ele consiga agora, com os vídeos dele... nesse outro canal que ele criou, né, que já tá postando, postar, mas, mano, construir de novo uma audiência até bater os 100 mil inscritos vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Pra engajar os temas de vídeo. É engraçado que eu acho que talvez nem tanto, né, porque ele já é muito conhecido por um público muito específico, né. Então, e outra coisa, o que mais importa no YouTube é você não ter 100 mil, 200 mil inscritos, mas a porcentagem das pessoas que estão assistindo seu conteúdo. Então, assim, como todo mundo já conhece o Miguel e tal, já conhece as ideias dele, já está há muitos anos na internet, talvez seja muito mais fácil do que uma pessoa que não é conhecida, enfim. Vão ser outros e tal, então eu acho que realmente, se ele for postar aqui no conteúdo do YouTube mesmo, ele deve postar conteúdo novo e fazer uma abordagem nova. Eu, há muito tempo, tenho vontade de fazer já um conteúdo diferente. Por isso que, inclusive, eu ainda tô postando um pouco no Submundo Intelectual, posto um vídeo sim, outro dia não, e assim vai, tá? Quando dá, eu posto, a performance caiu, o alcance caiu, o número de crescimento de inscritos do canal caiu, mas do outro lado o Redcast tá, tipo, muito superior, né? Este ano, quando foi em abril, quando o Miguel saiu, a gente tava batendo 100 mil inscritos, até levar a plaquinha lá pra ele, mas, mano, a gente já tava com 200. Entendeu? Tipo, se a gente for analisar mesmo, 5 meses depois, em 5 meses a gente bateu 200 mil inscritos, entendeu? No canal de cortes. Brutal isso daí. O canal de lives tava com 80 mil e agora já tá com 160. Mano, é um negócio assim gigantesco, entendeu? Mas acontece também que eles começaram a trazer outras pessoas, né, no Redcast, que são pessoas que vêm de nichos diferentes, de interesses diferentes, então eles acabaram aumentando a quantidade de pessoas que assistem os conteúdos deles, né? Como eles saíram um pouco dessa bolha da Red Pill e começaram a falar sobre outros assuntos, que talvez a maioria deles interessam muito mais os homens do que as mulheres, política, por exemplo, sociologia, ou física, ou astronomia, sei lá. Esses assuntos, como normalmente tem muito mais interesse masculino, talvez eles tenham começado a buscar esse público, que é um público que não é interessado nessas questões da Red Pill, né? Talvez tenha feito com que o crescimento, o alcance do canal deles tenham ido muito mais além. Fora que quando o influenciador, ou aquela pessoa, né, que eles chamam para ir lá, já tem um público muito alto, então acabam migrando pessoas para começar a ver essas coisas, né, começar a assistir o próprio Redcast, né. Só que isso tá me consumindo muito tempo, tá consumindo as minhas energias, né? Os esforços são todos condensados no lugar, porque não dá pra você ficar com o pé em cada canoa. E é isso que eu quero falar pra vocês. Eu quero produzir conteúdo aqui, eu quero produzir um conteúdo diferente. Primeiramente, se a gente já viu que se continuar fazendo react de videozinho e tudo mais,
pode dar ruim com a plataforma. Pode dar ruim por causa que a pessoa pode tirar seu vídeo por direito autoral. E a pessoa não precisa ter o vídeo dela na plataforma. A pessoa pode dizer, não, ele tá falando de mim, direitos autorais. A pessoa não quer o vídeo dela que apareça mais, mesmo que seja usando a pessoa na thumb. Você toma strike do mesmo jeito. E aí, também, você pode ver que é o formato que às vezes já cansou. E pra mim, eu sendo sincero pra vocês, abrindo o jogo, há algum tempo eu não aguento mais falar sobre isso, cara. Não aguento mais falar sobre esses assuntos, cara. Eu não aguento mais. De verdade. Eu tô tentando falar de outros assuntos, quero falar de economia, quero falar de futebol, quero falar de qualquer outra coisa que eu realmente tenha vontade. Mas não dá, mano. O conteúdo meio que já se esgotou, entendeu? É difícil, a galera me chama de fofoca pio, né, Léo Dias da Rede, sabe? Mas isso daí é porque, mano, o conteúdo, de um certo modo, ele precisou ser suavizado para que ele consiga existir. Ele precisa ser suavizado para que ele possa existir. Opiniões, né? Talvez aqui seja um momento que eu me divirja um pouco do que ele fala, né? A primeira coisa é que ele é uma pessoa pública, ele coloca a cara dele, assim como o Miguel também colocou a cara dele, né? Então eles realmente profissionalizaram como produtores de conteúdo, né? Então assim, eles decidiram colocar as caras na internet para falar sobre um assunto muito espinhoso, que é esse assunto muito mais relacionado às mulheres do que o desenvolvimento pessoal masculino. É uma coisa que eu constantemente tenho falado aqui no canal. Só que, por outro lado, uma coisa que eu acabo sentindo muito em torno desses meninos é que, no final, eles sabem que falar sobre desenvolvimento pessoal para esse núcleo de pessoas, e eu tenho experiência um pouco nisso, não vai a lado nenhum. Porque, no final, eles sempre vão falar que a culpa são das mulheres. Então, ou eles fazem muito mais um conteúdo voltado para falar sempre da dor terceirizada, que é a mulher, ou então eles não conseguem ter os engajamentos, né? E eu acho que nessa linha do Júnior é muito engraçado porque eu confesso para vocês que antes de eu ir para o Brasil, eu já estava num pensamento assim, eu já não aguento mais conviver com esse público, porque eu sei que uma coisa é o meu trabalho, né? Uma coisa é eu estar como terapeuta, de eu estar fazendo as minhas consultas. Outra coisa completamente diferente, às vezes, é eu estar em lives e constantemente ouvir pessoas com mindset ou com uma maneira de pensar que é sempre tão negativa. Então, assim, os terapeutas, os psicólogos e tal, isso é uma coisa que os psiquiatras também é uma coisa que na nossa área de atuação tem sempre aquele momento de tipo, ok, findo 4, 5 consultas direto, se você faz consultas de 50 minutos, 45 minutos, depende do profissional, parece que você está sem energia, né? Parece que você está desgastado. E uma coisa é quando você cobra o seu valor para fazer esse trabalho, né? Então, assim, você pode estar mentalmente desgastado, você pode precisar de uma ajuda, você pode precisar se recarregar com outro profissional e por aí vai. Ou talvez falar com uma pessoa que também trabalha nessa área e desabafar um pouquinho e trocar experiências e depois se sentir melhor. Mas outra coisa é, às vezes, estar nessa posição que às vezes eu fico, que é ter esse público de pessoas, por exemplo, que tem um pensamento extremamente negativo, que tem um pensamento extremamente niilista, e às vezes fica lá gastando saliva para tentar mostrar para as pessoas que aquele pensamento niilista não vai levar ele a lado nenhum, e aquilo te acaba gastando muita energia, sabe? E muitas vezes eu já fiz até trabalhos na live, assim, de perguntas socráticas e tal, que eu consegui, e para alguns inscritos eu consegui um pouco mudar o modus operandi, mas aí você abre uma outra live no dia seguinte, tá o cara falando o mesmo pensamento anteriormente, porque foi assistir outros conteúdos que não eram os meus, e que esses conteúdos falavam aquele mesmo mantra de pensamento que esses meninos ficam o tempo todo reproduzindo. Então, assim, de certa forma, eu entendo o Júnior, porque uma coisa é quando eu sou paga para fazer isso. Uma coisa é quando eu tenho alguém que vira para mim e fala assim, eu sinto que eu tenho um problema relacional, eu sinto que, por exemplo, né, eu sinto que a Red Pill estava me fazendo muito mal, me deixou mais ansioso, me deixou mais deprimido, eu sinto que, sei lá, eu sou um viciado em pornografia, por exemplo, e eu não sei lidar com mulheres, não sei conversar com mulheres, tem problemas familiares envolvendo mulheres, mas hoje eu vim para tratar, para, né, conhecer o que você faz, o trabalho que você faz, para eu realmente sair disso, porque esses tipos de pensamento têm me feito, no final das contas, muito mal. Então, uma coisa é quando você, por exemplo, tem
trabalha, né, e você é paga para isso, né, você tem as sessões, você tem um tempo e tal, que você faz um negócio de uma maneira muito profissional, que você está acompanhando aquele cliente semanalmente. Outra coisa, por exemplo, que eu acho que é o pior, é quando você fica ali conversando com um público muito grande. Às vezes eu já cheguei a ter mais de 100 pessoas em lives que eu estava fazendo, e às vezes ter o público ali que fica sempre aquele mantra, repetindo aquela coisa, sabe? Como se quisesse justificar para mim por que mulher não presta, sabe? E tem hora que eu levo na brincadeira, né? Tem hora que eu viro e falo assim, não, então você tá errado, você não gosta de mulher, você deve gostar de fato de homem. Então, assim, isso suga muito. E eu falo que o problema da masculinidade, ele é um problema tão grave, mas tão grave, que nem os próprios meninos, eu acho que eles conseguiram transmitir uma mensagem que realmente fosse positiva para os homens. E eu percebo a dor deles porque eu tô aqui. E tem hora que é muito difícil. E olha que eu evito até esses canais da Black, porque honestamente, se eu assistir acho que uns 5, 6 vídeos da Black falando mal de mulher, eu acho que eu chego à conclusão que a mulher é o pior bicho que existe na humanidade, né? Enfim. Então, assim, como eu também não faço, eu não tô aqui na internet por dinheiro, né? Uma vez que eu nunca tirei um centavo de dentro da plataforma, porque até hoje eu nunca consegui receber o dinheiro, né? Mas porque eu não consigo organizar isso, então eu sou, assim, querendo ou não, a culpada disso, né? Então nunca entrou um centavo do YouTube na minha conta bancária. Eu sinto que existe muito mais uma questão, não tô nem ganhando para isso. Fora que o YouTube paga muito pouco, inclusive meu canal é muito pequeno. Então, assim, eu entendo o Júnior. Eu entendo o Júnior que talvez tenha se esgotado esse tipo de conteúdo. Eu acho que não é só por uma questão do que ele pode falar ou deixar de falar, que a plataforma vai falar que é discurso de ódio. Não, mas eu acho que esses meninos estão precisando de ajuda, né? E quando você trabalha com um público que é tão pessimista, tão niilista, que precisa tanto de ajuda, que grita por ajuda e não tem, porque eles não conseguem ver o que está acontecendo internamente, eu sei que é muito difícil, porque eu tô no lugar dele e eu sinto que é muito barra às vezes para mim, sabe? Então, assim, por isso que pouco a pouco eu também já tinha ido embora do Brasil pensando, eu preciso mesclar o conteúdo. Eu sei a fonte, eu sei a origem desses meninos estarem com esse comportamento. Então, eu tenho que ir atrás dessa origem para tentar resolver e conscientizar. Porque se a gente resolver a questão da origem, a gente faz com que esses meninos não cheguem nessa situação que eles chegaram hoje. Então, ao mesmo tempo que parece que o YouTube deu espaço para os meninos o tempo todo ficarem falando mal das mulheres, o YouTube também, né, por ser uma plataforma que todo mundo pode falar tudo, ter liberdade de expressão e tal, não sei o quê, também não é todo mundo que sabe o que é o melhor que dá para assistir, que vai fazer bem para aquela pessoa, né? Muitas vezes a gente assiste coisas ou fica passando tempo com talvez conteúdos que não sejam tão gratificantes ou tão bons para nós mesmos. E muitas vezes a maioria das pessoas ou da população não sabe peneirar aquilo que vai ser positivo ou não. Exemplo disso, né? Por exemplo, você assistir uma coisa muito negativa, notícia de crime, por exemplo, notícia de morte, que não sei o quê. Se você fica, ou de tragédias também, se você fica lá 8, 10 horas assistindo isso, você entra num alto nível de ansiedade, entendeu? Então, assim, querendo ou não, isso também faz muito mal para as pessoas. E para concluir, desde que eu entrei para a plataforma, claro que, gente, eu trabalho com isso, e o pior é que eu trabalho com isso, o nível de ansiedade aumenta muito mais. Você buscar ali o que você vai fazer, os reactions, ou o que você vai pensar no que você vai falar, sabe? Isso é um nível que gera uma ansiedade muito maior. E eu falo para vocês que eu tive vários picos, né? Também a minha vida pessoal estava um pouco bagunçada, né? Mas eu tive diversos picos de momentos que eu realmente estava em altos níveis de ansiedade. E talvez tenha sido uma proposta desde que eu voltei do Brasil, né? Porque eu fui fazer minha cirurgia e tal. Agora tô lidando aqui com o inchaço que eu tô no cotovelo. Mas de falar assim, não, eu quero ter a vida também fora das redes sociais ou fora da internet, e muitas vezes a gente sabe que precisa também estar muito mais presente no sentido da própria internet. Então, assim, eu totalmente entendo ele, e até porque ele também é sócio, aquilo ali virou empresa, não é só um videozinho em casa, entendeu? Que você um pouco tá dando as caras, aparecendo, comentando e por aí vai, né? Mas enfim, deve ser difícil mesmo.
Porque senão, todos os canais aqui vão começar a tomar strike, depois a desmonetização, e o que você faz? E o Redcast continua aí, cara. A gente tá continuando abrangindo outros temas, trazendo debates, trazendo pessoas relevantes. E eu tô muito satisfeito, muito feliz. E, querendo ou não, hoje é um canal que performa muito acima da média. A gente tá vendo aí, inclusive eu tô triste com um detalhe, a gente não tá disputando o IBEST desse ano, mas era pra estar disputando porque nossos números estão lá em cima. Mas fica pro ano que vem, né? Ano que vem a gente vem com tudo. Mas é isso, gente. Então eu fico pensando nessa questão toda aí. Como o Miguel faria pra recuperar o conteúdo dele, o canal dele principalmente aí, né? Bom, o conteúdo dele pode postar em outro lugar. Daqui pra frente, Miguel, poste conteúdo novo, menos react. E eu acho que esse é o caminho, entendeu? Esse é o caminho, talvez. E eu acho que também o que eu acredito que os meninos, até para eles mesmos, talvez seria bom de fazer ter temas, talvez sejam diferentes, ter temas que abranjam, né, um público mais diverso dentro do público masculino, afinal de contas, os consumidores do YouTube são muito mais homens do que mulheres, e aquilo também dá mais voz para pessoas que vão ter um estilo de pensamento diferente e que, de certa forma, tem uma coisa que pode ser um impacto, né, positivo. Mas quando eu falo a respeito dos canais e tal, quando eu faço muito essas críticas, né, de que às vezes eles estão mais reafirmando algo que talvez possa ser negativo, né, para quem está assistindo, é uma coisa engraçada, porque isso também acontece na televisão, né, quando a gente... hoje em dia mudou muito, né, mas antigamente muitas pessoas assistiam, por exemplo, o Jornal Nacional. E assim, o que você assiste Jornal Nacional? É o tempo todo, quem morreu, onde foi os tiros, tragédias, então assim, também, sabe, eu sei que as pessoas gostam de assistir às vezes notícias ruins, sabe, mas isso também, querendo ou não, também foi pra plataforma, então assim, a gente sabe que no geral o público também gosta desse tipo de conteúdo, né, mas eu acho que o caminho talvez seja da plataforma que eu vejo é mais um caminho de educação, de conscientização, que eu acho que principalmente quando a gente tem os problemas, né, educacionais, igual a gente tem do nível do Brasil, acho que pode ser importante. Por isso que eu falo para vocês que hoje meu papel está muito mais nessa parte da educação e também na parte da atuação como terapeuta. Tudo bem que eu ainda não abri minhas vagas para internet, enfim, devo começar a mexer com isso só a partir do próximo mês, começar a abrir algumas vagas, mas eu acho que a questão central aqui é de conscientizar até que ponto aquele tipo de coisa, conteúdo que você está assistindo tem sido positivo ou não. Até porque as pessoas, elas vivem de uma forma bem consciente. Então, talvez seja trazer um pouco à tona se aquilo, até de uma maneira mais didática e tal, se aquilo está sendo positivo ou não para aquela pessoa. Mas enfim, gente, caminhamos aí para 30 minutos, como sempre que eu falo muito caralho. Mas eu gostei muito desse relato aqui do Júnior. Eu gostei porque eu falo para vocês, minha vida antes da internet, depois da internet, eu falo para vocês, por exemplo, eu ganhei peso, coincidiu com um acidente que eu tive, né? Mas eu ganhei peso, eu passei talvez esse último 1 ano e meio de altos e baixos também na questão da minha vida pessoal. E assim, agora as coisas estão um pouco mais tranquilas, tem algumas alterações que eu estou fazendo principalmente na questão profissional. Mas eu entendo o Júnior, sabe? Eu acho que todo mundo tem boleto para pagar, tem conta para pagar, essas coisas todas. E essa questão da internet realmente ela acaba sugando muita gente, sabe? E, enfim, é um detalhe que eu queria colocar aqui. E vamos ver, né? Vamos ver se eu desejo sorte, né, para a galerinha do Redcast, assim como eu desejo sorte para os meninos, né? Que os meninos também compreendam que talvez a gente precise criar essa cultura onde há verdadeiramente o resgate da masculinidade e que esse resgate seja muito mais voltado para responsabilização do que propriamente a vitimização e a culpabilização da mulher com todo aquele momento difícil que às vezes o homem está passando, que ele precisa de ajuda. Afinal de contas, nós temos um número gritante de MSOLs no Brasil. Muitos pais não estão presentes na educação dos filhos. A educação básica que a gente tem no Brasil é um lixo. É uma educação de esquerda também, né? Que eu também não vou omitir a minha opinião política sobre isso. Então, fora que, tipo, sei lá, às vezes eu acho que as pessoas estão tendo filho só pra status, sabe? Falar assim, pronto, já fiz o meu papel, já virei mãe, já virei pai, já casei, tá tudo certo. Meio que um pouco tem muita gente que vai nessa linha, porque às vezes até ter uma família hoje em dia virou ostentação instagramável no Brasil, né?
mas eu acho que a ideia principal é essa. Eu sou a Nina20, muito obrigada para você que me acompanhou até o final desse vídeo. Meu Instagram tá aqui embaixo na descrição. Se você gostar do meu conteúdo, curte, compartilha, subscreve e me indica para algum coleguinha ou coleguinho que talvez vá gostar do conteúdo de hoje. Então, por hoje é só, galera. Take care!